Eu tive uma sensação dessa, bem no início dessa igreja. Tive momentos assim de sufocamento, de perder o ar. E bebia água, mas a água entrava no quarto, não saía. E eu tentei chamar alguém, a voz desapareceu. E aí foi chamar minha esposa. Eu disse, antes que ela chegue, eu vou morrer. Então eu já comecei a me despedir do mundo. Já comecei a fazer a oração, Senhor, muito obrigado por tudo, agora eu vou para os meus braços. E aí foi nesse momento que ela chegou, ela não sei como ela entendeu, mas ela fez boca a boca e eu senti o ar entrar nos meus pulmões. Eu voltei de momento, eu vou embora, respirar é bom, né, irmãos? Respirar é maravilhoso. Tem uma coisa boa na vida é respirar. Melhor do que comer qualquer água. E foi isso. Não é fácil. Mas esse salmo nos ensina o que fazer quando estivermos afundando. O versículo 1 a 3, ele diz exatamente, livra-me, faz uma oração, livra-me das águas profundas, que estão até na minha alma. Ele diz, mas atolei-me no fundo do lamaçal, onde se não pode ficar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. A outra versão diz, estou rouco de tanto clamar. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Então, esse salmo nos mostra uma verdade importante, uma necessidade importante no momento que as águas estão no pescoço. Não esconder o problema de Deus. Presta atenção. Não esconder o problema de Deus. A gente esconde dos outros, né? A gente não quer que todo mundo saiba do nosso problema. A gente não quer que as pessoas saibam do nosso pecado, das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas limitações, fragilidades. Ninguém quer, né? Mas não esconda de Deus. Não se faça por justo diante dele. Não se faça por bonzinho diante dele. Abra o seu coração. Diga tudo o que você não presta. Ele não vai te condenar. Se há uma coisa que Deus não vai colocar para nós, é o seu dedo nesse momento. Porque o seu dedo é um dedo que não só puxa para perto de si, para nos sarar, para nos curar. Então Davi, nesse texto, ele tem algumas reações. Ele não finge estar forte, não esconde suas lágrimas, não mascara sua dor. Ele diz, estou cansado de clamar. Você já chegou um momento da sua vida que você diz, estou cansado de namorar. Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não me ouve. Não me ouve. Mas a primeira atitude de quem vai vencer essas águas profundas que sufocam, o primeiro sinal de quem vence esse momento difícil é porque ele não esconde de Deus. Ele não esconde do Senhor. Ele leva o seu problema para Deus. Ele conversa com Deus sobre a sua vida. Ele abre a sua alma dia e noite. Salmo 69 nos ensina que Deus não se ofende com as nossas lágrimas. Às vezes estamos sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Sim ou não? Sim ou não? Ele prefere o coração quebrantado do que uma fé fingida. Você está entendendo? Então leve a sua dor, abra o seu coração diante do Senhor. É isso que precisamos fazer quando as águas estão no nosso pescoço. E a segunda coisa, a segunda orientação desse salmo, ele manda lembrar que Deus nos conhece. Versículos 4 a 12. Ele diz, aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituir o que eu não furtei. Tu, ó Deus,
Bem me conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam no Senhor, e não sofram vexame aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel, porque por amor de ti tens suportado afronta, confusão sobre o meu rosto. Tenho me tornado como estranho para os teus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe, pois o da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se tornou minha afronta. Tu, Senhor, pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bíblos. Então aqui, esse texto nos mostra que Davi, ele manda a gente celebrar que Deus nos conhece. O Senhor conhece você. Você não precisa se deixar levar pelo que fala por respeito. Deus conhece você. Quando as pessoas rejeitavam Davi, eles se lembravam que só Deus conhece ele verdadeiramente. Estão dizendo isso de mim, mas isso não é verdade. Não vou me preocupar com isso, não preciso revidar, porque os críticos se alimentam de respostas. Os críticos se alimentam de respostas, de explicações, de justificativas. Então eu não preciso me justificar, eu não preciso me explicar, porque Deus me conhece. Essa é a posição de Davi. Deus me conhece. Estão me rejeitando, não vou abrir a minha boca, porque Deus me conhece. Você consegue manter-se firme e calmo e com esse entendimento durante uma situação de que alguém está te acusando, falando mal de você. Você consegue se equilibrar nessa palavra, dizer Deus me conhece e acabou, ponto final. Davi fala de inimigos, acusações, rejeições. Ele foi odiado, sendo foi ridicularizado, foi tratado como estranho. Tudo isso aí aponta para Deus. Porque tudo isso Jesus Cristo passou. Foi esclarecido, foi acusado, mentiram, fizeram tanta coisa a respeito de Jesus, fizeram tanta coisa a respeito dele, sem ser verdade. Mas Jesus entregava tudo ao Pai. Ou seja, irmão, muitas vezes a maior dor não vem dos problemas, não vem de uma conta que venceu, que não poderia pagar, não vem da perda do emprego. A maior dor não vem de situações que a gente cria por aí, mas vem de pessoas. A maior dor vem das pessoas, os problemas que vêm das pessoas, especialmente quando essas pessoas fazem parte da nossa família. Então, aqui é o problema, porque há pessoas que foram feridas por familiares. Não é preciso ser profeta para dizer isso, não é verdade? Porque está claro. Há quem foi decepcionado por ali. Então aqui tem pessoas também que foi injustiçada. Aqui tem pessoas que sofreram decepções, lutas e outras coisas mais. Mas, meu irmão, quero dizer uma coisa para você e para mim. Deus nos conhece. Deus conhece você. Amém? Deus conhece você. Os homens podem interpretar mal a sua história. Os homens podem interpretar mal a sua história. Mas a sua história é feita por capítulos. E Deus conhece cada capítulo da sua história. Sabe os momentos que você passou, os altos e baixos, cada história, cada ponto, cada ser, cada erro. Deus conhece todos. Ele não vai tirar o palavra por isso, nem vai te amaldiçoar. Deus não registrou a maldição para largar a tua cara. Deus registrou o perdão. Deus registrou a transformação, a paz para você. Aí você escolhe o que você quer escolher. Deus conhece a sua história. Ele sabe cada estado de necessidade da sua vida, cada situação, cada crise. Você não precisa se importar com o que diz a teu respeito. Você
com o que Deus pensa sobre você. Ele te conhece. Não sofra pelo que você escuta ou pelo que dizem de você. Aprenda a confiar e a descansar no Senhor. O que fazer quando parece que estamos nos afundando? Terceira coisa, clamar a Deus. Ele diz: estou rouco, gritando e clamar. Estou rouco, gritando e clamar. Clame a Deus. No Salmo 40, Davi faz a mesma oração que fez no Salmo 79. Ele diz: esperei com confiança no Senhor, e Ele se iluminou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço onde os meus pés estavam atolados na lama. Tirou os meus pés lá, colocou sobre a rocha, e pôs um novo canto nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e louvarão o Senhor por essa grande maravilha de Jesus. Alguém está entendendo? Meus irmãos, clame a Deus. Fique rouco se for preciso. Davi não confiava em si mesmo, Davi confiava no Senhor. Davi não confiava nas suas forças. Ele clama por misericórdia de Deus, clama pela sua misericórdia, porque a esperança não está nas circunstâncias, não está na sorte. A esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. Esperei com paciência o Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas Davi confiava no Senhor. Há situações que não conseguimos resolver sozinhos. Há momentos na vida, como diz o livro de Nova Manhã, que precisamos pedir ajuda. Há momentos na vida que precisamos pedir ajuda, diz o rei da música do Mamãe. Mas é preciso confiar em Deus, é preciso clamar a Deus, tendo a certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração. Pedro, quando estava no barco com os colegas de pescaria, Jesus se aproximava andando sobre as águas, e ele ficou com medo, mas ao mesmo tempo curioso, e quis desafiar a sua fé, e disse: se és tu, manda eu ter contigo. Andando, eu queria andar. Jesus disse: vem. E ele foi tão maravilhoso andar sobre as águas. Mas aí Pedro achou que podia, agora já estava andando sobre as águas, talvez ele pensasse: agora eu posso andar sem andar com Jesus. Aí foi, olhou para um lado, para o outro, viu só ondas do vento forte. Ele começou a sentir a pancada do vento e ouvir. Olha para essa questão de ouvir coisas que não vêm de Jesus. Sentir coisas que não vêm de Jesus é perigo, né? E foi aí que ele foi afundou até a água para o pescoço. Ainda deu tempo de clamar: Senhor, socorre! Ele já estava perto dele, rapidinho, nos segurou pela mão. Levanta esse homem, fique cuidado. A dúvida sempre vem quando a gente escuta aquilo que está na nossa lateral, né? O som que vem de fora, o som que não vem de Deus, o som que não vem da palavra de Deus, sempre traz dúvidas, sempre traz consequências ruins na nossa vida. Então, essa experiência de Deus nos ensina que Deus vê o fundo do poço da nossa vida, mas também Ele tem o poder de estender a sua mão e nos tirar da água. Aqui tem pessoas com histórias maravilhosas que foram arrancadas no fundo do poço. Aqui nós temos histórias que dá para escrever vários livros. Só hoje, desse grupo, temos histórias maravilhosas, milagres, histórias que Deus operou grandemente na vida da pessoa. Às vezes, alguma delas no físico, outras no emocional, outra na vida financeira, outra na vida conjugal, outros aquela milagre que vai ser ouvido, testemunhos que edificam, respostas de clamor, respostas de lágrimas, de oração que foram ouvidas. Deus, estendendo a sua mão, levantando essa pessoa. Situações que você achava que não teria mais solução, você dizia: agora eu vou. Dessa vez eu vou morrer. Mas não morrer. Você pode ter
adoecido, pode ter consultado o pastor, se aconselhado com o pastor. Você talvez foi a um psicólogo fazer uma terapia, talvez foi até um psiquiatra tomar remédio. Você está aqui. Deus mudou a tua história, Deus mudou a tua vida, Deus te transformou, tirou teus pés do fundo do poço, da lama, te pôs na rocha. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você está firme, louvando a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque Deus, como esquecer o que Deus fez? Como não ser grato por todas as coisas que Deus tem feito para cada um de nós? O que fazer quando parece que estamos afundando? Em quarto e último lugar, crer em Deus. Crer em Deus. Dos versículos 29 a 36, ele fala sobre essa fé. Crer em Deus. Quando tudo parece perdido, Davi cria em Deus. O salmo começa com desespero, mas termina com louvor. Termina com louvor. Davi passa da aflição para a adoração, da angústia para a esperança, da dor para a confiança. O capítulo da sua vida, da sua história pode ser difícil, mas Deus ainda está esperando a sua história. Talvez você já esteja passando dias difíceis. Isso é só um capítulo, irmão. Aguarda, porque Deus vai mudar essa história. Amém? Ele mudou de tantas pessoas que confiaram nele, porque não mudará a sua. Não é verdade? Porque não mudará a sua. Deus é fiel. Deus é fiel. Louvado seja o nome dele. E, para encerrar, quando as águas chegam ao nosso pescoço, nós precisamos não esconder de Deus, lembrar que Deus nos conhece, clamar a Deus, não podemos deixar de orar e clamar a Deus, continuar para não morrer afogados. Não morrer afogados. O Salmo 69 aponta para Jesus, porque Jesus também foi rejeitado, foi desprezado, foi perseguido, foi traído, humilhado, mas ele venceu. Jesus venceu. E quem está unido com Cristo também, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem um ano porque eu venci. Oh, glória a Deus. Eu venci, vocês vencerão. Então a mensagem de Deus hoje é: você pode estar afundando nas circunstâncias, mas não está afundando fora do alcance da mão de Deus. Talvez alguns aqui estão com os pés apolados. Semana passada eu disse: pastor, não sei mais o que fazer, garganta firme aí, porque uma mão vai chegar até você, e esta mão é de Deus, vai chegar até você, vai levantar você como levantou o Pedro, vai tirar do fundo do poço, colocar os seus pés sobre a rocha, firmar os teus passos e colocar um hino de louvor nos teus lábios, para você adorar, para você cultuar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quando eu me converti, isso já faz uns dias, me converti na Igreja Batista, e lá a gente cantava os louvores nos campos, que eram os corinhos. Hoje não se canta mais corinho, e cantava uns 2 a 3 hinos e cantava uns 3 corinhos também, né? Mas tinha um hino que eu gostava muito, do cantor cristão. A letra diz assim: temos por lutas passar, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor te livrar delas, seus servos fiéis. Força e poder nos dar, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida, paz, perdão e salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Aí a segunda estrofe diz: defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar. Nosso Senhor, vamos louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tenha esquecido que a palavra real, Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par. Sim, todo bem-estar quer nos dar. Esse livro é uma mensagem de proteção, de presença de Deus,
segurança eterna e que nos anima a louvar a Deus por todas as coisas que temos passado. Amém? Por todas as lutas que nos fizeram crescer e que ainda nos fazem crescer. Amém? Então lembre-se, quando as águas estiverem no seu pescoço, dentro do Salmo 69, Deus é o nosso socorro. Feche os seus olhos e vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra que é fiel e verdadeira, graciosa, maravilhosa, é o alimento da nossa fé. Nós amamos essa palavra. E te pedimos, Senhor, que o teu Espírito traga luz ao nosso coração, ao nosso entendimento, e nos faça compreender esta palavra, e nos fortaleça de uma maneira que nada consiga nos abater. Nos ajuda, Senhor, a sermos como aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que vieram as tempestades, os ventos fortes, mas não conseguiu abater aquela casa, porque ela foi firmada na rocha. Que o nosso coração seja firmado também nessa rocha de Cristo, de modo que quando vierem as tempestades, de modo que quando for jogado no meio das águas, elas não nos submetem, elas não consigam nos sufocar. Que a tua mão poderosa continue nos livrando e nos levantando das situações mais complexas, mais difíceis, mais torturantes da vida. Senhor, inclina os teus ouvidos, inclina os teus ouvidos e ouve esta mãe que tem clamado a ti pelo seu filho, ouve este pai, ouve este filho que tem clamado, ouve, Senhor, inclina os teus ouvidos, responde a oração, enxuga as lágrimas desta mulher, deste homem, deste pai, desta mãe, as dores que essa pessoa vem sofrendo. Tu és o Deus que pode fazer isso, Senhor, trazendo paz, segurança, alegria, colocando um cântico de louvor nos lábios dessa pessoa. Deus vivo e poderoso, não te esqueças do clamor do teu servo, não te esqueças do clamor da tua filha, Pai. Responde esta oração. Pessoas que nesta noite estão desesperadas na sua alma, talvez rindo por fora, mas angustiada por dentro. Senhor, venho aqui em busca da tua presença, em busca da tua palavra, que o Senhor pudesse confortar e que nesta noite, nesta tarde de dia, esta palavra traga luz, direção ao coração dessa pessoa frustrada, triste, aflita, sabendo que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história, nos levar a volta por cima, porque o Senhor é o nosso Deus. Tenta com a tua mão forte e poderosa, salva o seu homem, salva esta vida. Na oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar, encerrando. Eu quero aproveitar